Mais uma vez aqui, hoje para junto a gente refletir um pouco na palavra de Deus. Saúde a todos na paz do Senhor, me chamo o irmão Carlos Henrique e hoje vamos refletir no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5, uma questão que muitos têm interpretado mal esse texto sobre julgamento. Então vamos ver o que é que esse texto está dizendo e falar um pouco mais a respeito de julgamento. Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgades, sereis julgado, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E porque repara tu no algueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho. A pessoa está com a trave no olho, em vez dele reparar a trave que está no teu olho, ele está incomodado com o algueiro que está no olho do teu próximo, do teu irmão. Aí vai dizer, ou como dirá a teu irmão, deixa-me tirar o algueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Ele não está vendo a trave que está no teu olho. Ele não está vendo o seu próprio erro, está vendo só o erro do teu irmão. Agora o versículo chave que Jesus está julgando aqui, a hipocrisia dos fariseus ali, o versículo 5 vai dizer, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o algueiro do olho do teu irmão. Jesus ele não está condenando o julgamento. Jesus está condenando a hipocrisia. A pessoa está julgando o algueiro que está no olho, enquanto ele está com a trave do teu olho. Aí o versículo 5 vai dizer, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o algueiro do olho do teu irmão. Jesus está dizendo, se conserte primeiro e depois vá consertar o teu irmão que está no algueiro. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. E esse texto ele tem sido aplicado na vida de muitos aí, mal interpretado. Eu não sei se é por falta de conhecimento ou alguns deles até por falsos mestres da palavra para fazer uma apologia ao pecado que o cristão, o crente, ele não deve condenar e julgar aquilo que está errado. Mas o julgamento de Deus, que Deus quer que o cristão julgue o próximo, não é para condenar a salvação não, porque a salvação só Deus é quem vai julgar naquele grande dia. É o julgamento das obras para que aquela pessoa seja restaurado. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. Um julgamento com amor, um julgamento com misericórdia, para que aquela pessoa que está ali com a trava, ou seja, um algueiro no olho, seja tirado aquele algueiro e aquela pessoa seja restaurada. Então vamos falar um pouco mais aqui sobre julgamento, lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, vai dizer, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Julgue de conformidade com a palavra, aquilo que é correto, que a reta justiça, segundo a palavra, segundo a verdade. Lá em João 12, versículo 47 e o 48, Jesus vai dizer, se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, esta há de julgar no último dia. Então a palavra é um manual para fazer o julgamento daquilo que é correto e daquilo que é errado. Ter o discernimento do bem e do mal, do certo e do errado. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Mas talvez alguém diz, não, ninguém pode julgar não. Então vamos ver aqui o que é que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 5 e 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha o que é que diz. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 5 e 6. Para vos envergonhar, vos digo, não há, pois, entre vós um sábio, nem mesmo um que possa julgar
entre seus irmãos, mas o irmão vai ao juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Estava havendo problema ali na igreja de Coríntia. Então, a vez de haver um sábio que pudesse julgar aquela causa ali entre os vossos irmãos, ele estava levando ali para os infiéis. Versículo 6 vai dizer: mas o irmão vai ao juízo com o irmão, e isso perante os infiéis, porque o julgamento daquela causa tinha que ser resolvido dentro da igreja do Senhor. Mas o que é que nós não podemos julgar? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5: portanto, nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o louvor. Não julgará o que as coisas ocultas, porque as coisas ocultas só Deus é quem sabe. Mas a Bíblia diz lá em Mateus 7, aonde eu li, vai dizer no julgamento, no versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecerei. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto má. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Então, pelos frutos conhecerei a árvore. Glórias a Deus. Pelo fruto dá para conhecer. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. Então a palavra diz: ó, tira a trave que está no teu olho, e depois vá e cuide de tirar o algueiro que está no olho do teu irmão. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, a Bíblia vai falar a respeito de julgamento também. 5, versículo 11, vai dizer: e não comuniquei com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai, porque o que eles fazem oculto até dizer é top, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz é a palavra, a luz é Jesus Cristo, e quando algo está errado, o ser humano está ali, bem direitinho na presença do Senhor, não tem trave no olho, ele tem o direito de dizer: isto está errado. Tem o direito de condenar e reprovar aquelas obras, porque a palavra é quem reprova, a luz tudo condena. Já diz o salmista Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mas tem gente que está dizendo por aí que não pode condenar. Mas a Bíblia está dizendo que não pode julgar, mas a Bíblia está dizendo ao contrário do que o pessoal está dizendo por aí. A Bíblia também diz em Romanos capítulo 12, eu vou dizer quem é que não pode julgar. Romanos 2, versículo, é o primeiro, vai dizer: portanto, és inescutável quando julga, ó homem, quem quer que seja, porque te condena a ti mesmo naquilo em que julga a outro. Pois tu que julga e faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julga que faz tais coisas, cuidais que fazendo-as tu, escapará ao juízo de Deus? Eles estão julgando aqui um julgamento hipócrita. Enquanto eles estão julgando, eles mesmos fazem aquelas mesmas coisas que eles estão julgando e condenando. É tanto que a Bíblia diz em Romanos 2 ainda, no versículo 21 e 22, tu, pois, que ensina outro e não ensina a ti mesmo? Tu que prega que se não deve furtar e furta? Tu que diz que não se deve adulterar e adultera? Tu que abomina os ilhos e comede sacrilégio? Aí esse aí, ele não tem o direito de julgar, porque ele está todo desmantelado. Quando você vê alguém dizendo que não pode julgar, é porque ele está fazendo a mesma coisa. Então ele não quer que seja reprovado aquilo que ele está fazendo. Mas sobre julgamento, a Bíblia também diz lá em 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo é o 17, vai dizer:
Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então o julgamento, ele começa primeiro pela casa de Deus. Mas talvez alguém vai continuar dizendo que se não pode julgar. Então vamos aqui para Tiago, capítulo 5, capítulo 4, versículo é o 11 e 12. Irmão, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga a seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julga a lei, já não é mais observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem é que julga a outro? Aqui é um julgamento errado. Aqui é um julgamento precipitado. Aqui é um julgamento que estão falando mal e não a verdade. Porque aqui em Tiago ainda, capítulo 5, versículo 3 a seguir, vai dizer: pedi e não recebeis, porque pedi mal para gastares em vosso próprio deleito. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimiga de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúme. Então, a palavra está dizendo que pode julgar, porque a palavra já é um julgamento para as nossas vidas. Se a gente não dá credibilidade a essa palavra, ela há de julgar a gente no último dia. A palavra de Deus. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. Então o julgamento é de conformidade com a palavra. Mateus 7 todinho é um julgamento. Agora quem está com a trave não pode. Tira primeiro a trave do teu olho e depois vá e tira o algueiro do teu irmão. E depois vá e sara o teu irmão. Ou seja, olhe para os seus próprios erros primeiro, se conserte e depois vá procurar corrigir o seu irmão com amor. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor, com misericórdia, para que ele não se perda e tenha direito também a chegar na vida eterna com Deus. Amém? E que Deus os abençoe em Cristo Jesus.